pedindo a Deus, nosso Pai, que nos envolva todos com a sua luz, com o seu amor, com a sua misericórdia infinita, que nos cubra as suas bênçãos, que nos fortaleça, que nos dê sustentação adequada. E assim levamos ao Pai da vida a prece que Jesus um dia nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas e nos ajude a perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, do corpo e da alma, que assim seja, graças a Deus. Hoje eu gostaria de tecer com vocês algumas considerações a respeito do futuro espiritual da Terra, do nosso planeta, dessa escola bendita. Muitos têm falado aí por via mediúnica a respeito desse tema. Nós espíritas estamos constantemente a repetir que o planeta está em fase de transição, de um mundo de expiação e provas para um mundo melhor, de regeneração. E muito se tem escrito aí, através da mediunidade, de várias fontes, né, a respeito desse tema. Muito se fala sobre espíritos vinculados a outros planetas que estariam aqui a auxiliar nesse trabalho gigantesco de regeneração da humanidade terrena, auxiliando talvez para neutralizar em alguma medida forças contrárias, né, a esse progresso que é inexorável. Nós ouvimos falar cinturão de Órion, que eu nem sei bem o que é, nem onde fica, né, que distância e qual a relação que haveria conosco, mas enfim, se fala e parece que nós espíritas somos, buscamos muito novidades, não é? Nós somos muito curiosos, queremos ver coisas diferentes, queremos ler a respeito de encarnações anteriores, de personalidades conhecidas, as várias encarnações de Chico Xavier, de Emmanuel, e de outras personalidades. Se Jesus teve outras encarnações, além daquela que nós conhecemos, enfim, mas talvez por curiosidade do que por sede de saber, por sede de compreensão e de conhecimento. E por vezes nos esquecemos que tudo isso já está escrito em várias fontes outras, não é? As predições dos evangelhos, o Apocalipse de João, que não representa o final do mundo como muita gente interpretou, como muita gente entendeu, mas que na verdade antecipa justamente essa fase de transição na qual nós estamos hoje. E a fonte primária do Espiritismo, obviamente, que é a codificação, né? Ao final do livro da Gênese, Kardec discorre longamente a respeito disso, um capítulo que ele chama de Final dos Tempos, e ele faz muitas considerações, sempre com a mesma propriedade, com a mesma amplitude, mas algo que pouco, talvez, se comenta ou se ouve falar, é que essa questão ela está muito bem colocada no final do Livro dos Espíritos, a última questão do Livro dos Espíritos, na questão 1019, em que São Luís discorre sobre isso de uma maneira muito boa, muito ampla, muito interessante, e que eu gostaria de trazer, justamente por se falar pouco disso, eu gostaria de trazer a lembrança, né, essa parte que fecha o Livro dos Espíritos, talvez com chave de ouro, né, que diz respeito justamente a isso. Kardec pergunta
poderá jamais implantar-se na terra o reino do bem? E aí vem a longa resposta, a longa dissertação, longa, não é breve, na verdade, de São Luís, que diz o seguinte: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reinem o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E nós sabemos que esse estado de transição ele representa também um grande êxodo de espíritos desse nosso planeta, que ainda não se decidiram pelo caminho do bem, que persistem em trilhar o caminho do mal, e que nessa nova fase não terá lugar para eles aqui, não como um castigo de Deus, mas porque eles precisarão ser transferidos para o mundo no estado evolutivo mais compatível com a sua condição, porque eles nem aproveitarão dos que estão adiante em termos de crescimento moral, porque eles ainda não despertaram para isso, ainda não querem, então ainda não estão em condições de se espelhar nas boas ações, nos bons sentimentos que eles ainda não foram capazes de desenvolver. Então aqui eles não se beneficiarão em termos de crescimento espiritual e causarão transtorno que a humanidade redimida ou regenerada já não terá mais necessidade de conviver com esses transtornos. É por isso que eles terão aí uma escola mais adequada às suas necessidades, ao seu estágio de aprendizado. E continua André Luiz: por meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, é que o homem atrairá para a terra todos os bons espíritos e dela afastará os maus que vão continuar o seu progresso em outro orbe, em outro planeta. Estes, os maus, porém, não a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. É o orgulho, é o egoísmo, são as nossas imperfeições morais que mantêm esses nossos irmãos aqui para incentivar, para nos estimular a mudança, para nos ensinar a aprender a valorizar o bem, a valorizar mais o amor e a combater e a vencer essas nossas mazelas morais, que são o orgulho, o egoísmo. Enquanto nós as tivermos, haverão espíritos que vão provocar transtornos, dificuldades na nossa vida, até pela nossa vinculação à lei de causa e efeito. E diz mais André Luiz: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais do momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que auxiliam o progresso. Todos os seres de bem contribuem com a sua parcela, com as suas possibilidades, para que esse momento se aproxime, para que esse momento chegue. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Ou seja, a Terra, a humanidade encarnada, em algum momento, ela será representada predominantemente por espíritos de uma melhor condição moral, que irão contribuir de forma bastante significativa para a diminuição das nossas mazelas sociais, das nossas agressões ao meio ambiente, da nossa falta de amor, da nossa falta de fraternidade, da nossa falta de consciência do viver coletivo. Eles serão os nossos espelhos. Então, continua São Luís: os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tendem a deter a marcha das coisas serão daí excluídos, pois que viriam a estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Nessa condição, não teria sentido nenhum para eles
conviver com a felicidade dos justos, ou com a felicidade de quem já despertou a consciência para o bem e para o amor. Eles apenas iriam se sentir incomodados, iriam perturbar essa felicidade sem nenhum proveito para eles e com prejuízo desnecessário para os demais. Irão para mundos novos, menos adiantados, desempenhar missões penosas, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelos seus irmãos ainda mais atrasados. Eles levarão daqui o que já conseguiram conquistar, principalmente em termos de conhecimento, em termos de desenvolvimento do intelecto, para um mundo mais primitivo. E eles necessariamente irão trabalhar em prol do progresso, inclusive material, desse mundo mais primitivo, e com esse trabalho e com esse benefício que eles farão, eles estarão crescendo moralmente. É o sentido que está em Mateus, né, sobre o dia do juízo, que um dia chegará em que o Senhor, sentado no trono da sua glória, terá reunidas todas as suas nações diante de si e irá separar os bodes das ovelhas, colocando os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E dirá aos da direita: bendito sois vós, porque quando tive fome me deste de comer, quando tive sede me deste de beber, quando estava nu e tive frio me deste de vestir, quando estive doente, estive preso, me foste visitar. E eles indagarão: Senhor, quando foi que tivemos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, com frio e te demos de vestir, e que te vimos preso e doente e te fomos visitar? E ele dirá: em verdade vos digo, que toda vez que o fizeste a qualquer um desses pequeninos, foi a mim que o fizestes. E dirá àqueles à sua esquerda que malditos sois vós, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me deste de vestir, esteve preso e doente e não fostes me visitar. Na verdade, essa separação simbólica, alegórica, representa esse momento do grande êxodo de alma para um outro planeta. E continua aqui o Espírito de São Luís: neste banimento de espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido e na vinda do homem para a terra em semelhantes condições, trazendo em si o gérmen de suas paixões e os vestígios da sua inferioridade primitiva? Não descobris a não menos sublime alegoria do pecado original? É aqui uma referência que nós já temos no meio espírita aos capelinos, que migraram lá do sistema planetário de Capela para cá, para o nosso planeta, isso há 40 mil anos atrás, a época do homem das cavernas, e que o nosso mundo era muito primitivo, porque moralmente eles não acompanharam a evolução do seu mundo de origem. Então eles vieram para cá trazendo grande conhecimento, dando grande desenvolvimento intelectual, mas para enfrentar uma condição extremamente primitiva, em que eles iriam contribuir para o progresso material do planeta, como eles de fato contribuíram, e ao mesmo tempo com isso iriam desenvolver o seu lado moral, que foi o que faltou para eles permanecerem naquele mundo deles, que estava atingindo um patamar superior, como o nosso está em vias de alcançar. Então, o paraíso perdido, a sensação que eles tiveram quando chegaram aqui, ao mundo primitivo, que eles deixaram o paraíso, que era o seu mundo de origem, de condição bastante superior à nossa, não é? E a questão do pecado original, simbolizando as imperfeições morais que eles traziam aqui, não é? E que eles teriam que enfrentar
as, as, as dificuldades, né, de uma terra primitiva, de uma terra difícil, não é? Como Deus teria falado a Eva e falado a Adão ao expulsá-los do paraíso por causa da desobediência, por terem comido do fruto da árvore que Deus disse a eles que não deveriam comer, não é? E disse a Eva que com dores darás a luz aos seus filhos e os seus desejos, os seus desejos serão para o seu marido e ele te governará. As mulheres, obviamente, não gostam de ouvir isso, né? Mas está relatando uma realidade, né? De centenas de milênios em que da predominância masculina sobre a feminina, da condição subalterna das mulheres, que primeiro estabelecia uma dependência com os pais, né? Uma dependência paterna, uma dependência do pai, e depois, quando se casavam, se tornavam dependentes dos maridos e eram dominadas por eles. Nós estamos vivendo o momento da emancipação feminina depois de séculos e de milênios subjugadas pela figura masculina. Mas por que isso eles iriam passar por isso? Porque certamente essa situação da desigualdade entre os sexos no mundo de origem, o sistema de capela, tinha sido superado. E eles, voltando a um país mais primitivo, iriam passar certamente por um processo que Capela já havia superado. E disse a Adão que da terra tirarias o seu sustento, ia tirar o sustento do suor do rosto. E às vezes a gente pensa, mas trabalhar é um castigo? Tirar o sustento do suor do rosto não é algo nobre? Não, o símbolo era o seguinte, era o símbolo do trabalho árduo, um trabalho mais braçal, mais físico, talvez uma condição, não, certamente uma condição muito diferente do mundo deles de origem, em que o trabalho físico, braçal, já devia ter diminuído bastante, como nós já diminuímos em grande parte, né, com a mecanização, a tecnologia. Então, muitas coisas, nós não precisamos mais empurrar o arado para a terra, colocar um animal para puxar, e a gente para segurar o arado, nós temos máquinas para fazer isso. Provavelmente eles tivessem também em Capela, mas aqui não teria ainda, e eles teriam que enfrentar essas dificuldades para trabalhar o espírito, para trabalhar o seu lado moral. E continuando aqui com São Luís, considerado desse ponto de vista, o pecado original se prende à natureza ainda imperfeita do homem, que assim só é responsável por si mesmo, pelas suas próprias e não pelas faltas de seus pais. Aqui contrariando aquela crença de que todo sofrimento humano decorre do pecado do primeiro casal, né? E que Cristo veio para redimir esse nosso pecado. É que ele está dizendo, não, ninguém, só somos responsáveis pelas nossas próprias ações. Não somos responsáveis pelas faltas dos nossos pais. Como os nossos filhos não serão responsáveis pelas nossas. O sofrimento que os filhos têm em função dos pais é karma deles. É eles, próprios espíritos milenares, que estão submetidos à lei de causa e efeito. Então ninguém é vítima inocente de ninguém, nem de coisa nenhuma. E diz mais aqui, todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com ânimo e zelo na grande obra da regeneração, que colhereis pelo cêntuplo o grão que houveres semeado. Todos nós almejamos a paz, almejamos a harmonia, almejamos não ter que conviver com tanta violência, com tantas enfermidades do corpo, que nada mais são do que
reflexo das nossas enfermidades da alma. Então, todos nós, com o trabalho dedicado, com a nossa capacidade de amar, de sentir compaixão, de agir de forma solidária com os nossos irmãos em dificuldades, em sofrimento, estamos contribuindo com essa grande obra da regeneração que a todos nós beneficiará, com um mundo melhor, com um mundo mais justo, menos conflituoso, com um mundo de paz, de prosperidade, em que nós poderemos, sem tantos percalços, sem tantas forças contrárias, desenvolver melhor as nossas qualidades da alma, sobretudo as qualidades do amor. Ai dos que fecham os olhos à luz, preparam para si mesmo longos séculos de trevas e decepções. Ai dos que fazem dos bens deste mundo a fonte de todas as suas alegrias. Terão que sofrer privações muito mais numerosas do que os gozos do que desfrutaram. Ai, sobretudo, dos egoístas. Não acharão quem os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Nós queremos caminhar para frente, nós queremos um mundo melhor e cabe a cada um de nós contribuir com os nossos esforços, com a nossa capacidade para a construção desse mundo. E nós estamos sendo auxiliados e toda a iniciativa, todo esforço, Deus está abençoando. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.